Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre tua vida. Nós vamos estar trazendo a palavra de Deus sobre esse contexto. O nosso dia hoje é um dia de jejum, é um dia de intercessão, é um dia de clamor. E nós então vamos trazer uma palavra para fortalecer a convicção de que através dos nossos clamores, da nossa humilhação diante do nosso Deus, o Senhor há de operar e fazer grandes coisas em nossas vidas. Mas eu quero aproveitar também este momento e desafiar você a estar convidando alguém para participar desse culto online, está entrando conosco aí, está também sendo abençoado pela palavra, pelos louvores, pela oração que vamos fazer aqui. Também convidar a todos para que estejam acessando, o nosso canal no YouTube, IBPaz Salvador. Você vai encontrar as mensagens, essa que está sendo transmitida agora, vai estar sendo postada depois no YouTube, e a mensagem da noite, que eu creio que lá para as 18h30 já estará disponibilizada, para que você possa então receber a palavra de Deus e ser edificado. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, eu não quero tomar muito tempo, porque eu quero ainda orar, nesse dia de clamor. Nós precisamos também orar como igreja. Já oramos individualmente, talvez você aí na sua casa, mas nós vamos estar orando como igreja, porque a palavra do Senhor nosso Deus diz que quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estaria. E na concordância há uma grande bênção, há uma grande vitória. Quando você, mesmo aí na sua casa, está em concordância com a oração que está sendo feita aqui no templo, na Igreja Batista da Paz, esta é uma oração poderosíssima, e nós no final estaremos orando juntos, irmãos. Eu quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel. É um livro riquíssimo, é um livro maravilhoso, de um conteúdo muito importante para o nosso crescimento. Foi um momento histórico muito difícil para o povo de Israel, mas também de muito aprendizado. Ezequiel foi aquele profeta que ele foi chamado e exerceu seu ministério a partir do exílio na Babilônia, mas Deus assim o trasladava, Deus o levava a ver realidades existentes na terra de Israel, especialmente em Jerusalém, aonde ele contemplava ali as iniquidades praticadas por aquele povo, e o juízo de Deus permanecia sobre aquela nação. Mas há um fato muito curioso que nós vamos explorar agora no capítulo 22, versículos 30 e 31. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu busquei dentre eles, Deus falando, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse. Porém a ninguém achei, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Aqui há uma lição tão maravilhosa para nós. Como eu estava falando, para nós nos contextualizarmos melhor, Jerusalém vivia um tempo de muitas aflições. Todo o povo de Israel havia sido levado em cativeiro já pelo rei da Babilônia, e aqueles que ficaram na terra ficaram em aperto, ficaram submetidos à vontade do rei da Babilônia. Mas mesmo assim eles não se arrependeram dos seus pecados, eles continuaram prevaricando contra a vontade do Senhor. E o juízo de Deus, ele se tornava cada vez mais veemente sobre este povo. Nós estamos vivendo um tempo em que temos uma realidade que é paralela a essa. Perceba que nós estamos vivendo em um mundo que, apesar de estarmos pregando a palavra de Deus, do evangelho se expandir, da mensagem estar alcançando as nações através desses mecanismos que temos hoje de comunicação de grandes massas, irmãos, nós estamos vendo ainda um endurecimento das nações. Temos visto que os corações permanecem duros, e temos visto que as pessoas ainda permanecem nos seus caminhos de iniquidade. Por isso nós temos visto que o juízo de Deus tem se abatido, não só nesse momento em que atravessamos este período de pandemia,
que traz assim uma dificuldade, uma incerteza, uma tristeza tão grande em nossos corações. Nunca se viu, as igrejas estão fechadas, as igrejas, eu digo no sentido dos seus templos, no sentido dos seus prédios, né? Nós como igreja estamos atuando, nós como igreja estamos fazendo a nossa parte, mas não estamos nos reunindo, e as pessoas estão com saudade dessa reunião, onde o amor aqui é revelado num abraço, num aperto de mão, não é nenhum carinho que um faz no outro, na percepção de que alguém está triste, vai lá e abraça. Então isso é maravilhoso, isso é fantástico e é insubstituível. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos nos congregar, devemos nos reunir em assembleia, porque há um fortalecimento da nossa fé. Mas nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que a iniquidade se multiplica, em cumprimento à própria palavra do Senhor. E a gente começa a pensar, será que ainda há esperança para este mundo? Será que ainda há esperança para estas pessoas? Será que tudo isso não resultará imediatamente em um juízo de Deus que destruirá todas as coisas? Será que esta pandemia não veio para destruir assim a vida humana em uma escala que nunca se viu antes, para que esse mundo seja chocado com a realidade da sua iniquidade, com a realidade do seu pecado, e até mesmo nós como igreja sejamos despertados em algum sentido? A gente começa a questionar essas coisas, e de fato nós sabemos que o juízo se revela sobre a iniquidade do povo, e isso já havia sido profetizado pelo Senhor. Nós estamos nos posicionando aqui em um tempo em que nós enxergamos, dentro desse quadro profético, que nós estamos aqui no princípio das dores, aonde há uma tendência do crescimento destes acontecimentos catastróficos, quer seja no sentido de pandemia, de terremoto, de guerras, de outros acontecimentos e outros sinais que cada vez se tornarão assim mais volumosos e mais alarmantes. Mas será que alguma coisa pode ser feita por nós? Vamos olhar para aquilo que a palavra está querendo nos revelar aqui e entender que a igreja ela pode fazer toda a diferença nesse tempo. O que Deus quer na verdade é que nós assumamos um protagonismo, o protagonismo de uma igreja que intercede, o protagonismo de uma igreja que está na brecha, porque o que Deus está dizendo aqui é que Ele vai derramar o juízo sobre Jerusalém, Ele vai destruir essa cidade, mas não obstante ao juízo ser iminente, Deus ainda procura alguém que se colocasse na brecha por causa dessa cidade, em prol dessa cidade, para que Ele não a destruísse. Quantas lições extraordinárias nós podemos extrair disso aqui, irmãos? Deus está falando que existe alguma coisa que pode impedir a ação dele, não no sentido de que Deus se veja tolhido ou impedido, mediante a grandeza dele, ninguém o pode impedir de fazer nada, mas segundo os seus propósitos e as suas promessas, e aquilo que ele revela de si mesmo na palavra, ele está comprometido com a sua palavra. Ele está dizendo, se alguém interceder, se alguém estiver na brecha, se alguém estiver clamando, eu não vou destruir a cidade. Há um comprometimento de Deus com a sua palavra, e se Ele procurou alguém para estar na brecha, Ele não procurou em vão. Ele não chamou alguém para dizer a esta pessoa, se coloque na brecha, mas tem um detalhe, eu vou pensar se eu vou ouvir ou não a sua oração. Olha, se coloque na brecha, eu vou fazer de conta que estarei ouvindo a sua oração, depois eu destruo a cidade. Não tem nada a ver com isso. Deus não é homem para que minta, Deus não está aqui enganando a ninguém. Ele está dizendo categoricamente que se alguém estiver na brecha da intercessão, que se alguém clamar pela cidade, que se alguém, eu vou expandir agora a interpretação, se alguém clamar pela nação, Ele não a destruirá. Ele não a destruirá. Irmãos, isso é fantástico. Perceba o quanto a igreja pode assistir as pessoas exercendo o seu ministério de intercessora. Ora, nós devemos assistir as pessoas, principalmente em momentos de crise como esse, de muitas maneiras. Nós temos como fazer isso. Nós podemos ajudar as pessoas que estão limitadas no seu ir e vir, pessoas de grupo de risco, pessoas idosas, nesse momento de pandemia. Você pode se oferecer a alguém, quem sabe você vai às compras, faça a compra por alguém, leve à casa desta pessoa que não está podendo sair. Você pode doar cestas básicas, você pode assistir de outras maneiras, mas tem uma forma em que você deve ajudar as pessoas que nada vai substituir isso, e isso é através da sua intercessão, através também da pregação da palavra do Senhor. Nós não podemos desprezar esses elementos neste momento, e estamos aqui
apontando para uma forma de servir as pessoas através da intercessão. Esta cidade estava para ser destruída, Deus derramaria, este furor sobre a cidade, mas antes de que isso acontecesse, o Senhor se levanta a procurar alguém que se colocasse na brecha. Vamos destacar alguns pontos interessantes aqui, desse texto. O povo estava sobre esse juízo de Deus, que tendia a se agravar, mas o Senhor não desejava destruir os moradores da terra. Essa é a primeira revelação que salta diante dos nossos olhos. É a primeira coisa que Deus quer que entendamos, que o desejo dele não é a morte de ninguém, não é a morte do ímpio. Lá no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, ele declara isso: eu não tenho prazer na morte do que morre, principalmente na morte do ímpio. Olha, nós estamos vendo milhares de pessoas morrendo todos os dias no mundo hoje. Não sabemos precisar, mas creio que a grande maioria dessas pessoas estão na perdição eterna, irmãos. Não conheceram a Jesus, não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Você acha que Deus tem prazer nisso? Não, não tem prazer nisso. E nós estamos na era da graça, onde o favor de Deus é estendido aos gentios. Aí você fala, mas a iniquidade se multiplicou, o pecado é grande. Entenda uma coisa, é um princípio da palavra de Deus: nunca haverá uma medida de pecado maior do que a medida da graça do Senhor. É claro que a necessidade do arrependimento se faz, a necessidade das pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos se faz, mas nós não podemos desistir do mundo. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sempre a medida da graça será maior do que a medida do pecado que há neste mundo. A graça de Deus é infinita. Não estamos falando aqui que Deus perdoará aqueles que não se arrependem dos seus pecados. O que nós estamos querendo dizer aqui é que enquanto nós estivermos na dispensação da graça, haverá esperança para aqueles que estão lá fora. E nós devemos estar em intercessão por estas pessoas, e o melhor que temos a fazer por elas é orar e evangelizá-las. Nós podemos nos colocar nessa brecha de intercessão, porque não é o desejo de Deus destruir a ninguém, não é o desejo de Deus a morte de ninguém, não é o desejo de Deus que ninguém pereça, não é o desejo de Deus que as pessoas morram e estejam eternamente separadas dele, de forma alguma. Deus ama as pessoas, Ele quer o melhor para elas. Então Ele nos convoca, é um segundo ponto. Deus procura. Ora, existe algumas categorias de pessoas que são procuradas por Deus, nos revela a sua palavra. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura os de coração firme e íntegro para se manifestar a eles, e lá em Crônicas, segunda de Crônicas também. E Deus está procurando neste momento intercessores, tanto no momento histórico aqui da mensagem, do texto que nós estamos lendo, como também nos nossos dias, irmãos. Deus está procurando a igreja intercessora, a igreja que se preocupa em se colocar na brecha, porque tem misericórdia e compaixão das pessoas que estão aí fora. A questão é que temos este sentimento compartilhado pelo próprio Deus em nosso coração, o amor, a compaixão. E por mais que saibamos que ninguém é digno da misericórdia de Deus, ninguém fez nada para merecer o seu favor, mas nós nos importamos com essas pessoas que estão aí fora, além de nos importarmos com a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, que está também recebendo um alerta de Deus nesses dias para um despertamento. Então, amados, nós precisamos compreender que Deus está à procura da sua igreja, à procura daqueles que através da intercessão pode mudar o quadro e a realidade que se abate nos dias atuais. Esta igreja somos eu e você, aqueles que um dia lavados pelo sangue de Jesus Cristo, hoje se fazem família de Deus e têm o poder da intercessão, podem clamar a Deus, podem orar a Deus, e eu tenho absoluta certeza que o Senhor não nos está procurando para nos colocar na brecha, se Ele não tivesse a intenção de não destruir as vidas, de não destruir as pessoas. Como eu disse aqui no início, Deus não está propondo isso para nos enganar, para nos iludir. Deus, Ele trabalha com a verdade, e quando Ele nos convoca à intercessão, e não é à toa
o jejum de hoje, não é à toa a intercessão. Imagine que milhões de cristãos nessa nação estão clamando nesse dia, estão jejuando nesse dia. Você acha que isso é à toa? Você acha que Deus não vai ouvir a intercessão dessa nação? Você acha que é à toa que a autoridade máxima dessa nação chame o povo a um jejum? Nada disso é à toa, queridos. Todas estas coisas, elas obterão a sua recompensa, porque nós não estamos aqui buscando a ídolos mudos e surdos. Nós não estamos aqui buscando a entidades que não podem trazer resposta nesse tempo. Nós estamos aqui buscando a face de um Deus vivo e verdadeiro, aquele que nos ouve da glória eterna e traz resposta a nós. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. E a igreja precisa clamar nesse tempo. Por isso, desperta aí na tua casa. Daqui a pouco faremos uma oração conjunta, mas depois disso esteja clamando, esteja orando. Faça desse um dia de clamor ao Senhor, porque Ele trará resposta. Não te acomodas, querido, porque o Senhor quer fazer grandes coisas em nosso meio, mas Ele está contando conosco, Ele está procurando você, está procurando a mim. Então o texto nos ensina mais uma coisa, que quando estamos dispostos a atender o chamado de Deus e servir, pela direção do Espírito Santo, o propósito de nossa existência, nós estamos aqui intermediando esta paz entre Deus e os povos, as nações, as pessoas. Haverá esperança para toda a terra. Deus está nos chamando para clamar, não só pela igreja, clamar pelas famílias do Brasil, clamar por essa nação, clamar por este mundo. Claro, às vezes nós estamos orando e pensamos: olha, que efeito terá a nossa oração. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o Espírito do Senhor me levou a estar intercedendo por um tempo pela China. Então assim, eu levantava sempre cedo e orava pela China. Um dia bateu algo na minha cabeça, disse assim: vem cá, por que eu estou orando pela China? Que relevância tem isso? Orando por uma nação tão distante, por um povo de hábitos tão diferentes, um povo tão distante, que relevância tem isso? Eu me senti, uma gota d'água no meio do oceano. E naquela hora o Espírito do Senhor falou comigo. Eu estava ali orando na sala da minha casa, de joelhos, clamando por aquela nação, e eu nunca me esqueço disso. O Espírito de Deus falou comigo: neste mesmo momento eu levanto milhares de intercessores em todo o mundo para clamar por esse mesmo propósito. E eu compreendi, irmãos, que Deus, Ele sempre guarda aqueles 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Isso quer dizer que ainda existem intercessores na terra, e no Brasil existem intercessores sinceros, intercessores fiéis, que clamam e que fazem a diferença, e essa nação não será destruída, porque é um clamor sendo levantado diante da face do Senhor. Mas também, por fim, eu vejo aqui um profundo lamento da parte de Deus, quando Ele diz: porém a ninguém achei. Que lamentável é saber que muitas pessoas estão abrindo mão da vocação que tem da parte de Deus, que não estão se importando com o que está acontecendo nesses dias, que estão fazendo vistas grossas, talvez até se apropriando da condição de já ser um servo de Deus, ter promessa sobre a sua vida. E eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que existe a marca da promessa sobre nós. Eu acredito que existe a bênção de Deus sobre a sua igreja, que Deus está nos guardando, que Deus está preservando a nossa integridade. Amém? E eu acredito que o Senhor vai nos livrar de todos esses males, mas nós não podemos deixar também de ter a empatia com aqueles que estão lá fora, com as famílias que estão aí, com estas pessoas que não sabem discernir espiritualmente entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Lembra do exemplo de Jonas? Deus o mandou ir a Nínive para clamar àquela nação, porque Ele não queria destruir aquela nação. E aquele profeta, ele tomou um posicionamento completamente diferente daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, e fugiu da presença de Deus. Deus o encontrou lá no meio do mar, e ali Deus fez algo extraordinário. Ele foi lançado no mar. Nós sabemos que o grande peixe o engoliu. 3 dias depois de um tempo de arrependimento no coração de Jonas, ele foi lançado à praia por aquele peixe, literalmente vomitado, regurgitado por aquele peixe. Então ele foi lá e ele pregou a palavra, e através da pregação da palavra veio o arrependimento,
E o Senhor então não destruiu aquela cidade, através da nossa intercessão, clamando a Deus para que o Senhor dê uma oportunidade a este mundo, mais uma oportunidade a este mundo. Quem sabe muitas pessoas não se converterão. Eu creio que ainda haverá uma grande colheita neste mundo. E aqui no nosso Brasil, eu sei que Deus tem muito povo para ser alcançado ainda aqui. E você pode fazer parte disso. Comece hoje intercedendo, clamando a Deus. Diga ao Senhor: Pai, por misericórdia, não destrua a nossa nação. O profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 2, ele, orando ao Senhor, ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu quero que você tenha essa convicção, querido. Nós não temos uma cidade desprotegida, porque existem intercessores nela. Nós não temos uma nação desprotegida, porque existem intercessores nessa nação. E você faz parte deste grupo de intercessores. Você já está exercendo o seu ministério de intercessor. Você está clamando por essa nação. E eu tenho absoluta certeza que Deus está dos céus, ouvindo a nossa oração e determinando sobre nós a sua bênção, o seu favor. Que o Senhor construa nos nossos corações uma convicção profunda de que temos acesso à sua presença e que através da oração da sua igreja o mundo pode mudar. Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus nesta hora.